Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medidas, bênçãos de amor. Quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Oremos. Querido Deus, te agradeço, Senhor, mais um dia na tua santa casa, mais um dia menos à tua volta, Senhor. Nós possamos a cada dia nos preparar para esse grande evento que é a tua volta. E um dia vamos morar no céu sem dor, sem tristeza, sem nada. E vamos ser felizes para sempre ao lado de Jesus. Querido Deus, abençoa, Senhor, todos que doaram e todos aqueles que ainda não conseguiu doar, que o Senhor também possa derramar bênçãos sem medida sobre eles. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Igreja, pode ficar de pé, ainda em espírito de louvor. Gostaria de desejar um feliz sábado a todos. E agora nós vamos cantar o hino Vitória em Cristo. E antes de cantar esse hino, eu gostaria de ler uma citação da Palavra do Senhor. Em Romanos 8:37 diz assim: e em todas essas coisas, porém, somos muito mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então, com esse mesmo pensamento, vamos cantar o hino Vitória em Cristo. Bela história que Jesus desceu da glória e no Gólgota enfim morreu por quantos como eu. Ouvindo seus gemidos, de seu sangue nos remidos, e ao fim tu me prostrei. Vitória nele achei, vitória em Cristo, eterna
virá após vitória para os redimidos por Jesus, na resplendente luz de anjos lá cantando e no som de aguardando. Será glorioso ali chegar e então poder cantar. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, raiou um novo dia. Vitória, Jesus me deu no sangue que verteu. Amém. Que Deus seja louvado. E o próximo hino que nós iremos cantar é o hino Caminho entre as Águas. E para nós meditarmos, eu vou ler o versículo seguinte. Eu li o 37, agora eu vou ler o 38 de Romanos 8, 38. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, e nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com esse mesmo pensamento, nós vamos cantar o hino Caminho entre as Águas. Hoje é dia de libertação. Inimigos não se levantarão. Por ti eu lutarei. Por ti eu lutarei. Estenda a mão.
onde é possível, no meio das águas, tu passarás, meu filho. Adiante de ti, meu anjo irá, exército algum te alcançará. Aleluia. E uma será muro ao teu redor, secos teus pés andarão no caminho entre as águas, no caminho entre as águas. Marche, estenda a mão e o mar atravesse. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Ouvir suas preces, eu abrirei caminho onde é possível, no meio das águas, tu passarás, meu filho. Eu abrirei caminho onde é possível, no meio das águas, tu passarás, meu filho. Feliz sábado. Amém. Esse é o momento da nossa oração intercessora. Eu queria só ler um versículo aqui que fica lá em João 14, 26 e 27, que fala assim: mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que lembre de tudo e que eu disse a vocês. Deixo a vocês a paz, e a minha paz que eu lhe dou, não seja a paz que o mundo dá. Não fiquem aflitos e nem tenham medo. Vou chamar a Kelly, que ela vai cantar aqui. E a gente vem orando por algumas pessoas, né? Acho que o irmão Jairo está aí, a gente orou por ele faz um tempo. Orou pelo Eric, né? O Eric está de alta. E nesse momento eu quero orar por paz interior. Essa semana a gente lá nos jovens orou por isso, por paz interior, né? Que se a gente ter a paz de Cristo, acho que muitas coisas que tem no mundo em volta da gente não vai nos atingir, né? A paz que Cristo dá, ela pode nos auxiliar, pode nos ajudar a passar por provação. E que tendo essa paz conosco, tendo essa paz de Cristo que o Espírito nos dá, a gente possa superar nossas provações, né? E a Kelly cantando agora, que vocês fiquem em espírito de oração. E após a música, a gente se ajoelha para nós fazer uma oração e conversar com o nosso Deus. Bem tranquilo, posso descansar, pois sinto uma força a me amparar. Eu sei que em algum lugar alguém orando por mim, alguém orando por mim. Será minha mãe ou talvez meu pai, o mesmo amigo, nem me lembro mais. Mas seja quem for, sou feliz porque
alguém orando por mim, alguém orando por mim, através do pesar, posso ouvir a chorar, mas em paz ficarei, pois alguém orando por mim. Obrigado, Senhor, porque tem alguém orando por cada um de nós. Pedimos a Ti, Pai, que essas orações cheguem para o Teu trono de graça com cheiro suave e que o Senhor atende conforme a Tua vontade em nossas vidas. Abençoe a cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se dura prova envolver teu ser e parece que nada pode ser pior, há uma benção pra tua vida aqui, pois alguém orando por ti, alguém orando por ti, oh. Alguém orando por mim, por você. Amém, Senhor. Obrigada, Pai, pelas orações de cada um. Amém. Vamos nos ajoelhar? Pai querido, Pai amado, Senhor, que habita no mais alto do céu, Senhor. Pai, obrigado por essa oportunidade, estamos aqui louvando e adorando o seu nome. E obrigado também pelo sábado, porque é um dia muito especial e você sabe a oportunidade que muitos têm é estar aqui hoje, ó Pai. Senhor, eu te peço, primeiro agradecendo pelo seu Jário, pelo Eric, que oramos por ele e o Senhor nos respondeu, ó Pai. E mais uma vez eu te peço, Pai, por paz, paz interior, paz a que o Senhor nos deu, a que o Senhor nos proporciona, Senhor. Porque somente essa paz que o Senhor nos dá, a gente vai conseguir ter força, vai conseguir ter anseio para passar por nossas provações, vai ter anseio para passar por todos os nossos infortúnios da nossa vida, Senhor. Esteja conosco e mais uma vez, ó Pai, que seu Santo Espírito esteja nesse lugar aqui agora. Principalmente com o pregador, que ele não venha falar nada dele, ó Pai, mas somente de Ti, que o Senhor, que seu Santo Espírito fale por ele, ó Pai. Esteja conosco agora, nessa hora do culto, e em todo momento, ó Pai, que tenhamos reverência e tenhamos sabedoria, que seus anjos do Senhor estejam aqui nesse momento agora, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Bom dia, amada igreja, feliz sábado a todos. Que a paz de Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu gostaria de, antes da gente abrir a palavra do Senhor, agradecer a Deus pelo privilégio que temos de compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Agradecer o Beto por ter nos dado essa oportunidade, mesmo sendo ancião, mas eu falei para o Senhor no começo do ano, Senhor, eu não tenho intenção de me colocar à frente para trazer uma mensagem. Se o Senhor achar graça, o Senhor me convida. E Deus é assim.
Ele age quando a gente se coloca inteiramente nas mãos dele. E eu louvo a Deus por isso. E agradeço a Deus pela oportunidade de estar compartilhando com vocês. Um detalhe importante, irmão, nos 10 dias de oração, eu sei que a maioria de vocês estiveram aqui conosco, e foi uma bênção. Nós sentimos o calor, a direção e o poder do Espírito Santo. Mas uma coisa me chamou a atenção nos 10 dias. Tanto de manhã como à noite, nas orações, muitos pais aflitos. Muitos pais desesperados. E você que está aqui nessa manhã, que é pai, que é mãe, e até você que é filho, sabe do que eu estou falando. O momento hoje é um momento muito difícil para nós cristãos, para permanecermos fiéis ao Senhor e fazermos aquilo que Deus pede e estabelece para cada um de nós. É um grande desafio, mas ao mesmo tempo, para nós é uma oportunidade de desenvolver a fé. E Deus nos chama para podermos realizarmos essa obra, a nós pais e todos nós irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. O título do sermão hoje é Jesus, o bom pastor. O bom pastor, ele cuida das ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor, porque se você está aqui nesta manhã, é porque você crê nesse bom pastor, você crê nesse Jesus, e você sabe, como ovelha, como eu, você sabe que todos nós necessitamos de Jesus em nossas vidas, todos nós. Uma característica interessante, João capítulo 10, vai falar do bom pastor, e o bom pastor aqui, ele se apresenta, o próprio Jesus falando, que ele dá vida pelas ovelhas. Não existe maior demonstração de amor quando você se doa, quando você se entrega inteiramente, sem reservas. Foi o que Jesus fez por mim e por você. Por isso ele é digno de se colocar nessa condição. Eu sou o bom pastor. Eu dei a vida pelas minhas ovelhas. É como ele se posiciona. E ele está falando aqui para alguns, ou melhor, para a maioria, líderes que não criam nele. Pessoas que não via nele um Salvador, o Messias. Ele pregando para esse público que estava ali pensando em uma única coisa, achar uma falha nele para poder condená-lo. É para esse público e outros que estavam ali que Jesus está proferindo esse sermão do monte. Desculpa, o sermão aqui do bom pastor. E é interessante que, antes de nós lermos, eu queria colocar algo para vocês. O limite do homem é a oportunidade de Deus. Grave bem isso. O limite do homem é a oportunidade de Deus. Vamos orar? João capítulo 10. Bondoso Deus, aqui estamos no melhor lugar do mundo, nas horas sagradas, para te render graças pelo privilégio que nós temos, como teus filhos, te adorar. Eu falo privilégio porque nós sabemos que nós não merecemos. Nós sabemos a nossa condição, pobres, miseráveis, cegos e nus. E muitos nem têm consciência que é pobre, miserável, cegos e nus. Mas o Senhor conhece a nossa vida, porque o Senhor vai se manifestar aqui na Tua palavra desta forma. Deus Pai Todo-Poderoso, que essa palavra que está aberta, Santas Escrituras, possa penetrar na nossa mente e nosso coração, como palavra viva e eficaz, e fazer a obra que o Senhor está agindo para realizar. Prepara os nossos corações, prepara as nossas mentes, para ouvir uma única voz, a voz do Senhor. Porque é ela que nós queremos ouvir. Nós estamos cansados de homens. Nós queremos ouvir a voz do Senhor, o nosso bom e amado pastor. Em nome de Jesus Cristo. O verso 1 de João capítulo 10, na minha tradução diz: em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão
e salteador. Verso 2. Vou até pegar minha Bíblia aqui para poder enxergar melhor. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Grave bem isso, irmãos. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome. Interessante, queridos. Deus conhece a cada um de nós pelo nome. Isso não é lindo? Esse é o nosso Criador. As suas próprias ovelhas as conduzem para fora. Verso 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas seguem porque ele reconhece a sua voz. Segunda vez que aqui aplique voz. Deus está falando algo importante para nós. Verso 5. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. É interessante, queridos, antes de nós continuarmos a leitura, que Deus, aqui no caso, Jesus Cristo, ele está falando que a ovelha necessita de um pastor. Dos animais, ela é a mais tímida, é a mais indefesa, é uma presa fácil para o ladrão, para o salteador, para o mercenário que a gente vai ler aqui, para o lobo, é uma presa fácil. Se ela realmente não ouvir a voz do pastor e seguir aquilo que o pastor pede, ela com certeza, por ser tão indefesa, ela vai ser uma fácil presa para o predador. E nós sabemos como está o mundo aí fora, e você sabe o que tem acontecido na sua vida, e no conflito que nós temos vivido. E quando ele fala assim que a ovelha não conhece a voz do estranho, eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem conseguido perceber a voz dos estranhos que entram na nossa vida, às vezes sem ser convidados, em situações para desviar você de Jesus, para desviar você de Deus? Você tem percebido isso? O Espírito Santo tem falado com você, cuidado com isso. Cuidado com essa situação. Olha o que você está fazendo. Ele está te orientando. E você, ouvindo a voz de Deus, você sabe, Senhor, eu estou atento, me ajude. Porque nós somos fracos como ovelhas. Nós dependemos realmente do poder de Deus e nós temos que buscá-lo. Quando nós nos demos essa oportunidade de ouvi-lo. Vamos continuar nossa leitura aqui. Verso 6. Jesus lhes propõe essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, porém, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou. Jesus falando para aqueles que não criam nele: eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores. As ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, esse será salvo, amém? Entrará e sairá e achará pastagem. Quer dizer, ele vai ter segurança quando ele se coloca inteiramente nas mãos de Deus. A providência divina é certa na vida dos seus filhos. A gente vai ler um texto importante sobre isso. Verso 10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas, amém? O mercenário que não é pastor e quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo o quê? As arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Presta bem atenção nessa parte. A gente vai ler um outro texto. Jesus conhece as suas ovelhas
E elas o quê? Elas me conhecem a mim. Verso 15, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. E o que vai acontecer? Haverá o que aí, queridos? Um só rebanho e um só pastor. Quantas igrejas existem hoje? Eu não trouxe. Alguém sabe quantas igrejas têm reconhecido a igreja que eu falo cristãs, que crê na palavra de Deus? A última vez que eu vi, já faz algum tempo, era mais de 35 mil religiões cristãs que usam a palavra de Deus, reconhecidos pela ONU. 35 mil religiões. E aqui Jesus faz uma aplicação de maneira clara e genuína. Existem as ovelhas que ouvem a sua voz e as ovelhas que não ouvem a sua voz. Por que ele fala de maneira tão dura com esses salteadores, com esses mercenários, que a lição está falando aqui? Por que ele fala de maneira tão dura com os pastores? Olha, porque tudo não é, desculpa, nada é acaso, tudo existe um motivo, queridos. Vamos lá para o livro de Ezequiel, depois nós vamos voltar, deixa aberto aí, no livro de João. Nós vamos lá para Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel 34, o porquê que Jesus fala de maneira tão dura com os líderes religiosos da época. E não só eles, como aqueles que viam antes dele. Jesus fala de uma maneira assim, enfática, chama eles de ladrões, de salteadores, de mercenários. Líderes religiosos que tinham uma única missão e função: cuidar da igreja, cuidar do povo de Deus. Isso aconteceu no passado, aconteceu no período que Jesus esteve conosco e acontece hoje, de maneira clara e genuína. Ezequiel capítulo 34, o verso 1. Ezequiel 34, verso 1, amém? Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize e diz: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Qual é o dever de ofício de um pastor? Apacentar as ovelhas. Os pastores de Israel apacentavam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? É uma pergunta? Eles deixaram de cumprir o único propósito de ser pastor, o único propósito de ser líder de igreja, o único propósito de nós estarmos aqui porque fomos chamados de Deus. Sermos ovelhas guiados por um pastor, ouvindo a sua voz e fazendo aquilo que ele nos pede e ele nos ordena, porque assim seremos bem-sucedidos. Mas depois ele até diz aqui no verso 4, por que esses pastores são mercenários, ladrões? Verso 4, a fraca não fortalece, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com quê? Com rigor e dureza. É por isso que aparece Jesus Cristo no limiar da história, a única e a maior esperança para nós cristãos, porque Ele realmente se colocou diante desses líderes, colocando eles no lugar devido, e o juízo final, depois nós vamos falar aqui, o que vai acontecer com esses líderes, porque eles não cuidavam das ovelhas, eles não tinham amor pelas ovelhas. E olha que lindo que Jesus se manifesta aqui nesse contexto, no verso 11. Olha como Jesus, aqui o próprio Deus fala do cuidado que Ele tem pelo rebanho. Verso 11 de Ezequiel 34, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Verso 13, tirá-los-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei
nos montes de Israel, juntos às correntes, e com todos os lugares habitarei na terra. Eu vou pular para poder adiantar. O verso 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor nosso Deus. Olha o verso 16. Perdidas buscarei, as desgarradas tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-los-ei com justiça. Aí depois ele vai continuar falando aqui, que vai estabelecer justiça sobre a ovelha gorda e a forte. Você sabe por que ele fala isso? Porque as ovelhas gordas e a forte, elas não deixavam as ovelhas fracas pastar. Depois que elas comiam o melhor do pasto, aí sim o que sobrava ficava para as ovelhas fracas. E a mesma coisa era na água. As ovelhas iam até a água e as mais fortes bebiam água limpa, e depois que a água ficava suja, né, aí as ovelhas mais fracas poderiam estar ali bebendo e pastando. E isso quer dizer a diferença daqueles pastores, daquelas pessoas que têm um propósito de ouvir a voz de Cristo e ser instrumento do Senhor para poder cuidar dessas ovelhas feridas, machucadas, porque elas estão necessitando de um pastor. Se você olha para a nossa condição hoje, nós, às vezes, estamos aqui, muitos entre nós, talvez estejam nessa condição. Como nós vemos aqui, machucado, ferido, enfermo, sabe? Até o texto que usa aqui, que tem lá em Lucas 15, que fala da ovelha perdida. Às vezes muitos se encontram nessa condição, mas a maioria estão lá fora, queridos, necessitando de um pastor. Eles não têm o conhecimento que nós temos, eles não sabem que existe o Jesus Cristo, que dá a eles o perdão, a salvação, a cura, a direção, e principalmente vai cuidar das suas feridas, vai cuidar das suas vidas. É nessa condição que Jesus se revela e se apresenta. Por isso que eu disse a vocês no início, o limite do homem é a oportunidade de Deus. Deus está concedendo a mim e a você essa oportunidade, esse privilégio, de poder ter a certeza do cuidado dele conosco, que nós não tenhamos dúvida, o Deus que trouxe você, o Deus que fala com você todos os dias. E eu me lembro claramente, queridos, há 25 anos atrás, já falei isso várias vezes aqui, eu estava dentro de um bar, um lugar que eu frequentava todos os dias, eu me sentia muito bem naquele lugar, e uma voz falava comigo, era Jesus me chamando, olha o que você está fazendo com a sua vida. E todos os dias que eu estava naquele local, essa voz começou a repetir, olha o que você está fazendo com a sua vida. Eu não sei se essa voz está falando com você, olha o que você está fazendo com a sua vida. Até o momento que, pela graça de Cristo e pelo poder do Espírito Santo, Ele me levou a tomar uma decisão. Eu reconheci que era uma ovelha perdida. Eu precisava de um pastor, eu precisava de um Deus para cuidar de mim. E eu fui em busca, movido pelo Espírito Santo. E faz 25 anos que eu estou aqui, pela graça e poder do Espírito Santo. E digo para você, irmãos, o bom pastor cuida, porque ele cuidou de mim em todas as fases e ele tem cuidado de você. Agora existe algo, queridos, que nós temos que tomar muito cuidado. Abra sua Bíblia no capítulo 7 de Mateus. Jesus quer nos dar aqui uma orientação. Se você vai lá para João, Jesus fala de maneira clara que Ele conhece as suas ovelhas. E as ovelhas também conhecem Jesus. E até as ovelhas que estão em outro aprisco, o Senhor vai buscá-las. Nosso bom pastor Jesus vai ao encontro delas. Mateus 7. Um risco que eu e você corremos se nós não ouvirmos a voz de Cristo, mesmo estando aqui na igreja, mesmo sendo líderes ou não, mesmo sendo membros, mas somos todos ovelhas de um único pastor. Mateus 7, verso 20. Mateus 7, verso 20. O que diz na sua tradução aí? Na minha diz... Mateus 7, verso 20. Assim
pelos seus frutos os conhecereis. Frutos. Os frutos na vida de uma ovelha é movido pelo Espírito Santo de Deus. É a presença desse bom pastor continuamente, todos os dias. Olha o verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Deus estabelece aqui o que fala lá em João. Não é dizer Senhor, Senhor é o suficiente. Eu tenho que ouvir a voz, eu tenho que obedecer a voz, eu tenho que seguir a voz de Cristo. E o Espírito Santo fala com todos nós. O nosso bom pastor fala todos os dias conosco. A palavra de Deus é poderosa para isso. E olha o que diz o verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Queridos, essa igreja aqui é poderosa. Essa igreja que está sendo dita aqui, esses líderes aqui é poderosa. É uma igreja que profetiza. Se existe uma igreja que conhece profecia, somos nós. É uma igreja que profetiza. É uma igreja que expele demônios. É uma igreja que faz milagres. Mas olha o que o nosso pastor Jesus fala sobre essa igreja. Verso 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O nosso pastor, Jesus Cristo, está falando para mim e para você. Conhecimento é importante, mas não é tudo. Você estar na igreja de Deus é importante, mas não é tudo. O importante é eu permanecer como ovelha indefesa, dependendo do meu bom pastor e ouvindo a sua voz. E olha que é curioso, no verso 23 fala assim, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. O que ele diz lá em João? As minhas ovelhas me conhecem, a mim, e eu também as conheço, porque elas ouvem a minha voz e me seguem. Se você quer ouvir a voz de Cristo, e você quer seguir a Cristo, tá? Observe essas duas leituras que a gente vai fazer nesse momento, porque o Senhor vai falar conosco. Vamos lá para o Salmo 128. Salmo 128. Olha como é lindo um homem e uma mulher que teme a Deus e anda nos seus caminhos, aquele que é guiado pelo Espírito e ouve a voz do Espírito. Salmo 128. Isso aqui é o Deus provedor, que dá a mim e a você. Quando nós simplesmente confiamos e tememos a Deus, Ele entra com providência em nossas vidas. E Ele nos concede esta bênção e essa promessa para você, pai, mãe e família. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí é ouvir a voz do bom pastor. Você não vai andar nos caminhos se você não ouvir a voz e não obedecer a voz. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis que será o que, irmãos? Abençoado o homem que teme ao Senhor. Primeiro fala que é feliz, depois é abençoado. Verso 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Seja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Aí é um Deus poderoso que está abençoando, que está cumprindo a promessa dele, que ele fala para cada um de nós, como bom pastor, e aqui aquele que teme, aquele que anda, terá esta bênção, e você poderá tomar posse delas somente pela fé. É pela graça de Cristo que Ele concede essa virtude dele sobre as nossas vidas. E tem mais outra coisa que eu queria compartilhar com vocês,
porque é uma prova de Deus para nós, ovelhas e filhos. Se você ama Deus, se você ouve a voz dele, ele coloca a mim e a você à prova, para ver se nós realmente vamos viver esse amor na íntegra e na prática. Abra sua Bíblia lá no livro de Timóteo. E nós vamos para o nosso encerramento. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Primeiro Timóteo, capítulo 4. Todos encontraram? Quero achar algo que eu quero ler com vocês aqui. Isso. 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 9 até o verso 16. Isso aqui é a lição de casa, é um dever para nós cristãos, ovelhas obedientes ao nosso pastor Jesus. Capítulo 4 de 1 Timóteo, verso 9. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, amém? Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. E no lugar de mocidade eu coloco aqui todas as idades. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Sabe o que Deus está falando aqui? Que Ele espera de mim e de você, através da nossa fidelidade, um espírito excelente. Padrões dos fiéis. Jesus está falando aqui. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e o ensino. Não te faças negligente, queridos. Eu quero ler aqui depois a diferença do negligente para o diligente. Não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos dos presbíteros. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Nós temos um bom pastor que cuida, mas nós como ovelhas, como discípulos de Jesus, nós temos que praticar para que também nós sejamos o quê? Testemunhas pelo poder de Deus e pela ação do Espírito Santo. Deus fala conosco dessa maneira assim clara, tá? E Ele espera de mim e de você essa atitude genuína, uma atitude de amor. E para os pais que estão aqui, Deus tem um recado como tem para mim. Eu quero até contar algo que aconteceu comigo e com meu filho, para poder concluir, para me ler aqui uma parte que fala sobre o negligente e o diligente, qual é a diferença, como tem na palavra das 10 virgens. Na continuidade aí, no livro de Timóteo, capítulo 5, verso 8. É uma palavra muito importante para nós pais, para nós líderes, e principalmente para todos aqueles que são ovelhas. Olha que palavra poderosa, que dever Deus coloca a responsabilidade sobre nós. 1 Timóteo 5, verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria, o que diz aí, queridos? Tem negado a fé, e é pior do que o descrente. O chamado de Deus para nós pais é cuidar, é instruir, é ensinar, é educar, é disciplinar na justiça de Cristo. Esse é o dever de nós pais. Se nós não fizermos isso, cuidar dos nossos, em especial da nossa família, nós estamos sendo pior do que os descrentes, estão negando a nossa fé.
E com certeza, o Espírito Santo está falando conosco, porque Deus quer que nós tenhamos espírito diligente. Se você for para Provérbios 6, 22, lá fala para nós pais, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Que quando ela crescer, quando ela for velha, o que acontece? Ela não vai se desviar dele, porque você ensinou, você instruiu. Por que eu estou falando isso? Porque hoje é uma prática comum na sociedade, a gente terceirizar a educação dos filhos. É uma prática comum e muitos de nós estamos achando normal isso, terceirizar a educação dos filhos. E Deus não pede isso. Se você for lá para o livro de Deuteronômio, Deus fala claramente que nós temos que amar a Deus. E quem ama a Deus, instrui os seus filhos, de manhã, à tarde, à noite, ao levantar, ao deitar, no caminho, em todos os momentos, cabe a nós pais instruirmos os nossos filhos, para que nós possamos realmente ser diligentes. E tem mais, como boas ovelhas de um bom pastor, que ele pede para a gente seguir a fazer a vontade dele, ele fala para nós assim, quando ele voltar, para nós pais, a perguntar o que para nós? Pais, fala mais alto. Cadê os filhos? Aonde estão os filhos que eu te dei? Fecha parênteses. Eu quero ler algo aqui que fala sobre ser diligente e ser negligente. Aqueles que ouvem e aqueles que não ouvem a voz de Deus. Primeiro eu vou falar sobre o negligente. O que é negligente? A pessoa desleixada, descuidada, falta de zelo, falta de aplicação naquilo que realiza, falta de determinação nas tarefas, é irresponsável ao assumir compromissos, assume e depois não cumpre. E qual é a diferença para o diligente? O que acontece com as pessoas que são diligentes? É uma pessoa esforçada, é uma pessoa persistente, é uma pessoa atenta aos detalhes, é uma pessoa que se compromete em tudo que faz e busca fazer sempre o melhor com espírito de excelência. É uma pessoa que quase sempre ele sabe que quando Deus pede algo, a gente sempre tem que fazer o melhor. Eu queria perguntar para vocês, amada igreja, como ovelhas de Cristo, esse bom pastor, nós temos ouvido a voz do Senhor em nossas vidas? Nós temos ouvido. E para fechar, no verso 16, Jesus fala lá, eu tenho outras ovelhas. Elas estão em outros apriscos, elas não conhecem a verdade que nós conhecemos, elas não conhecem o Deus que nós conhecemos. Eu vou buscá-las, eu vou trazê-las, e o instrumento que Deus usa sou eu e você. Nós conhecemos o bom pastor, nós sabemos o caminho, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos o conhecimento para poder falar e levar essa mensagem para as pessoas. Se você parar para avaliar grande parte dos conflitos que a igreja vive hoje, porque é uma igreja viva, que é um organismo vivo, é uma igreja que prega o Evangelho, é uma igreja que cuida, que ama e que leva a mensagem do Senhor. Quando fazemos isso, a gente está cumprindo a ordem do nosso Mestre Jesus. E Deus tem prazer de olhar para mim e para você e falar, servo bom e fiel. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, se você tem ouvido a voz de Deus e tem se colocado nessa condição. E quando Deus chama, Ele coloca-nos à prova, para ver se nós vamos viver esse amor, se nós vamos ouvir essa voz, se nós vamos seguir a voz de Cristo em nossas vidas. Porque o Deus que chama, é o Deus que capacita, é o Deus que dá poder, é o Deus que nos cura, é o Deus que nos dá fé, é o Deus que nos dá coragem, é Deus que nos dá intrepidez para fazer a obra que Ele designou a nós, como seus filhos, como as suas ovelhas. E hoje nós temos ovelhas em outros apriscos, que dependem de mim e de você. E nós, enquanto ovelhas aqui dessa igreja, temos que cuidar uns dos outros, porque muitos estão sofrendo, muitos estão machucados, e nós temos que conduzir essas pessoas ao nosso Mestre Jesus Cristo. Eu queria só fazer aqui um testemunho
Porque a gente, como ovelha, somos chamados a viver esse amor e essa responsabilidade. Um dia meu filho, já falei isso aqui para vocês, é importante. Um dia meu filho chegou para mim, falou: pai, eu falei: pois não, filho, por que o senhor é tão bonzinho na igreja, tão paciente com as pessoas, e o senhor não tem paciência comigo? Talvez você já tenha visto do seu filho também isso. Por que o senhor é tão bonzinho na igreja, tão paciente na igreja, e o senhor não tem paciência comigo? E às vezes eu posso não ter paciência com a esposa, com o marido em casa, com o filho. Se nós somos ovelhas, quem falou comigo? O Espírito Santo, o próprio bom pastor usou meu filho para falar comigo. E naquele momento eu estava uma ovelha errante. E Deus usou o meu filho para falar comigo. Sabe o que eu fiz? É o dever de um pai. Tive a atitude que a Bíblia fala que é atitude nobre. Eu pedi perdão para ele. Falei: é verdade, filho, eu tenho falhado com você. Ali nós oramos e com certeza o Espírito Santo agiu. E sabe o que a Bíblia diz? Houve salvação nessa casa, porque ouviu a voz do Senhor. E nós, pais, temos esse dever, essa lição de casa, sabe? De levar o amor de Cristo. E esse amor tem que começar em nós. E Deus espera encontrar em nossas vidas esse Espírito, para que o nome dele seja honrado e glorificado através das nossas vidas. Nós vamos ouvir uma mensagem. E durante essa mensagem, você for tocado pelo Espírito, e você quiser receber essa graça, esse poder na sua vida, você pode dar um passo à frente, ou simplesmente se colocar de pé. É Deus chamando. Você fala: Senhor, eu não estou ouvindo a sua voz, eu estou uma ovelha desgarrada, eu estou sendo uma ovelha que eu estou ferida, eu estou machucado, eu preciso do meu bom pastor, eu preciso de cura, Senhor, eu preciso da tua presença, do teu poder, eu preciso de colo. Você sabe como está a sua vida. Você possa se colocar de pé ou dar um passo à frente, para que o poder de Deus, o nosso bom pastor, possa dar a bênção pela qual você veio buscar nesta manhã. Que Deus nos abençoe. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. Para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou uma ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou uma ovelha que precisa de um pastor. Não tenha vergonha, irmãos, pode vir aqui à frente. Nós estamos diante do nosso pastor Jesus Cristo. Ele nos ama com amor eterno. Não tenha receio de dar um passo à frente diante A do seu pastor. bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Deus está chamando você. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim
então temer. Somos ovelhas que precisa de um pastor. Vinde a mim, Jesus fala, vinde a mim. Somos ovelhas que Você tá precisa precisando de um pastor? Vinde a de mim. um pastor. Amém, Senhor. O Senhor conhece a sua vida e o seu coração. O Senhor sabe o motivo porque você não veio e o motivo porque você veio aqui à frente. O importante é que Jesus, lá em Apocalipse 3:20, diz: eis que estou à porta e bato. É eu que abro a porta, irmãos, é você que abre a porta. Você tem que reconhecer: Senhor, eu preciso que o Senhor entre na minha vida. E só você e Jesus sabem o motivo. Por isso que ele fala: eu sou o bom pastor, eu cuido das minhas ovelhas. Se coloca nos braços de Jesus, meu irmão e minha irmã. Confie no poder do Espírito Santo e se entregue. Não lute sozinho. A ovelha, ela é indefesa. A ovelha precisa de um pastor. Vamos nos colocar de joelhos, aqueles que puderem. O que não puder, fica de pé. Nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor morreu por mim e por nós. Obrigado porque o Senhor é um Deus que não desiste, o Senhor nos amou até o fim. E o Senhor tem agido no seio da igreja, tem agido em cada lar, na mente de cada pai, de cada mãe, de cada filho desta igreja. O Teu Espírito tem falado conosco, tem nos incomodado, porque muitos de nós estão sendo negligentes. Santo e poderoso Deus, nosso bom Pai Celestial, que Tu possa agir na nossa vida, Senhor. Hoje é tempo de sacudidura, nós temos que tomar uma posição ao Teu lado. E às vezes muitos de nós estamos como essas ovelhas que está lá no livro de Ezequiel. Ovelha que está perdida, machucada, ferida, doente. A igreja até às vezes tem uma ovelha rebelde. Peço, Senhor, venha ao nosso encontro. Busque-nos, ó Deus, e coloque nos Teus braços de amor. Traga esperança para o nosso coração. Dê-nos fé para perseverar. Dê-nos o amor de Cristo para amar o Senhor e amar a Tua vinda, Jesus. Que Tu possa completar a boa obra iniciada sobre cada um de nós. E ajuda nós pais, vivermos no nosso lar a mesma atmosfera que nós vivemos na igreja. Aqui nós nos colocamos como pessoas boas, como pessoas responsáveis. Aqui nós nos apresentamos como pessoas que têm paciência. Que esse mesmo Espírito possa agir no nosso lar. Que o Jesus que bate a porta do nosso coração, do nosso lar, que possamos abrir as portas para que Ele possa entrar e cear conosco. Se tem algum casal aqui, ó Deus, que está em conflito, que o Teu Espírito possa agir, que eu possa cuidar e tirar do meio deles a divisão e a separação. Coloca um espírito de amor e reconciliação. Os pais que estão às vezes em falta com seus filhos, Jesus, abençoe esses pais, dê a fé que eles necessitam e principalmente o amor a Cristo e aos seus filhos, para cumprir a missão que o Senhor designou a eles e a nós também. Abençoe a Tua amada igreja, abençoe esses que deram um passo à frente, Jesus, que Tu possa dar uma bênção especial, porque tem um motivo pelos quais eles deram um passo à frente. E todos nós que nos levantamos e nos ajoelhamos, suplicamos o Teu poder, a Tua graça salvífica sobre nós, a direção do Teu Espírito e a sensibilidade para ouvir a Tua voz, e não só ouvir, que nós possamos seguir o Senhor, e nos prepare, Jesus, para aquele encontro glorioso,
quando o Senhor voltar, que nenhum de nós possa ser encontrado em falta, que todos nós possamos estar de pé, dizendo: esse é o nosso Deus que nós esperávamos e aguardávamos. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida de cada um de nós. Nos perdoe pela nossa indignidade e nos conceda a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus.